acredito muito no poder da educação financeira, sabe, Leda? Porque ela dá para o cidadão a ferramenta, o conhecimento necessário para ele saber agir com o seu recurso financeiro, independentemente se ele é muito baixo ou se ele é suficiente. São 3 movimentos do dinheiro. É fazer dinheiro, né? Eu gosto de falar, fazer dinheiro, trabalhar, fazer dinheiro, gerar renda, que é o primeiro movimento, que é a ação. Mas tem outros 2 movimentos, que é se comportar com dinheiro, ou seja, aprender a direcionar esse dinheiro e poupar sempre. Lidar com dinheiro. Né? Lidar com dinheiro e poupar sempre. Um funcionário, um colaborador endividado, perde mais de pelo menos 3 horas por semana para tentar solucionar o problema financeiro. É a maior causa de queda na produtividade, diminui a retenção da empresa, porque o colaborador acha que o problema financeiro está no salário dele, que ele acha que é baixo. Isso de estagiário a executivo. E o cara está lá, me pagam mal, por isso que eu vivo mal, por isso que eu estou endividado. Então ele começa a buscar emprego em outro lugar. Bola de neve. Muitos pais fazem isso, infelizmente, eu vejo isso assim. Ah, papai não pode brincar com você não, porque o papai tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Cara, acabou. Acabou. A criança já vai pensar, putz, trabalhar é ruim, dinheiro é ruim, porque meu pai não está aqui brincando comigo por causa disso. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. E voltei para falar de emoções financeiras. Falei antes de emoções afetivas e agora vamos falar de emoções financeiras. Um guia para transformar a sua relação com o dinheiro em liberdade. A relação com o dinheiro. Eu acho que falta no Brasil educação financeira. Eu vou conversar com o educador financeiro, Tiago Godoy. O papai financeiro, que é o Tiago Godoy, que é o autor deste livro, Emoções Financeiras, que é com quem eu vou conversar agora, aqui, junto de vocês. Então, eu vou tentar colocar... E aí a gente vai conversar com ele. Ele tem um belo currículo aqui, o papai financeiro. O papai financeiro é muito bom. Tudo bem, Thiago? Oi, Leda, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, papai financeiro? Tudo bem. Eu adorei isso. Thiago, eu adorei essa história de papai financeiro. Eu confesso que eu não conhecia seu Instagram, eu vi. Eu não sei onde é que eu vi que esse livro tinha saído, adorei a temática e escrevi para você para te convidar, e aí descobri que você era papai financeiro. Leda, que prazer estar aqui com você. Acompanho o seu trabalho já há muito tempo. E eu não sei se você sabe, mas recentemente você entrevistou a minha esposa, a Isabela Camargo. Pois é, eu descobri depois também do seu livro. Quando você lançou o seu livro, eu fiquei acompanhando o lançamento. E aí descobri que você era casado com a Isabela. Que barato, né? Pois é. E o papai financeiro vem da nossa filha, Angelina. Ah, é? Eu sempre trabalhei com finanças já há bastante tempo. Estou nessa área. E quando eu comecei a fazer conteúdo na internet, meu nome era Psi Financeiro. Que eu falava sempre falei, né, de psicologia do dinheiro, essa parte mais comportamental. Mas eu já queria mudar esse nome. Aí quando eu descobri que eu ia ser pai, veio na hora o nome Papai Financeiro e ficou, eu registrei, a marca é minha empresa também hoje, então virou a profissão. Não, muito legal. E você é mestre pela Fundação Getúlio Vargas, né? E você tem um currículo vasto nessa relação de estudar economia, pessoas endividadas. Eu acho que tem uma falha no Brasil que eu sempre me bato nisso, e eu não tenho a menor noção, assim, eu não sou uma pessoa boa de economia, nada disso. Mas eu acho que falta isso, falta educação financeira. A gente não é, você vai explicar para uma pessoa, não compra isso, sobretudo pessoas mais simples, né? Sei lá, que às vezes te pedem, mesmo eu não entendendo nada de economia, a pessoa fala, vou comprar isso. Você fala, nossa, mas você vai pagar 3 vezes, 4 vezes isso. E a pessoa fica te olhando, não, mas cabe no meu orçamento e só vou conseguir comprar assim. A gente não tem a cultura, né, de guardar o dinheiro, de esperar. A gente é ansioso, né? Não temos a cultura, Leda, a gente viveu
períodos de hiperinflação, né, nos anos 80, Nossa, principalmente. Isso eu marcou uma... vivi muito isso, de ir ao supermercado de madrugada, porque no dia seguinte já era outro preço e podia preço. pagar no cartão de madrugada. Sem dúvida. Isso gerou um trauma real na nossa sociedade, curto prazista, que já era, nós somos, né, o brasileiro ele é mais curto prazista, pensa mais no curto prazo, na média, se você comparar com um país, por exemplo, europeu, norte da Europa, então nem se fala, que são países que têm um inverno rigoroso, que estão aí há milênios tendo que lidar com a escassez num certo período do ano, que é o inverno e tudo mais. Tem estudos que mostram, inclusive, isso, né? Essa relação entre clima e comportamento. O Brasil sempre foi curto-prazista mesmo na cultura, mas a gente viveu aí nos últimos 50 anos períodos aí de economia, né, cíclica de forma muito drástica e a hiperinflação marcou mais ainda essa cultura do viver aqui agora, do gastar o dinheiro no momento. A gente teve acesso ao consumo, há 20 e poucos anos a gente tem tido acesso ao consumo, mas gerando essa cultura do parcelamento, né, que infelizmente não é usada de forma positiva. As pessoas se perdem e a gente só aumenta os níveis de endividamento. O endividamento só aumenta. E a gente está vivendo um período da economia muito complicado também, né? Parece que hoje até o Haddad admite isso, que se continuar desse jeito, a gente vai ter dificuldades. Quer dizer, a gente já sabe disso, que vai ter dificuldade. Sem dúvida. A economia ela é cíclica, ela tem essa natureza, né? Ela vai se comportar de maneira cíclica, vão ter períodos que vão ser mais desafiadores e outros períodos que vão ser melhores. Mas aí, por isso eu acredito muito no poder da educação financeira, sabe, Lida? Porque ela dá para o cidadão a ferramenta, o conhecimento necessário para ele saber agir com o seu recurso financeiro, independentemente se ele é muito baixo ou se ele é suficiente. Também que é um outro debate que, claro, é muito mais profundo. Mas a educação financeira dá essa autonomia, inclusive a gente encara como ferramenta para a cidadania mesmo. O cidadão precisa ter isso como uma maneira dele conseguir lidar com o mínimo ali e ser autônomo, ter as ferramentas necessárias para não se endividar, para conseguir poupar para uma emergência, por exemplo. E isso, assim, a gente não sabe tanto esses dados, mas eu que estou há muito tempo nessa lida, me surpreendo cada vez mais. Para você ter uma ideia, eu e a Isabela acabamos de voltar dos Estados Unidos, chegamos hoje de manhã aqui no Brasil e Nós fizemos lá chegaram um ciclo. hoje, né? Chegamos hoje, fizemos um ciclo de palestras lá, eu fui lançar meu livro lá, né, lancei há 2 semanas aqui em São Paulo, fomos para lá, fizemos alguns eventos e aí eu fui falar para brasileiros dentro do mercado americano, muitos brasileiros empresários que têm empresas, que têm colaboradores e tudo mais. Então eu fui pegar os dados de lá. E hoje a gente tem quase 60% do americano, tá, que não consegue cobrir uma emergência de $1.000, Leda. A pessoa tem um problema financeiro, precisa de $1.000 guardado para cobrir, 60% não tem. Entre os millennials, 85%. Entre a geração Z, 94% não tem $1.000 reservado para cobrir uma despesa. Então, Caramba. é complicado, né? A situação é mais complexa do que a gente pensa. Muito mais. Eu pensei que lá a coisa tivesse num outro patamar, digamos assim. Assim, o que eu trago no livro, inclusive, parte muito dessa lógica que a educação financeira ela tem ela é ampla e complexa, mas ela para o cidadão ela é um processo que pode ser muito simples, na verdade. A gente tem uma parte mais técnica que está na ponta ali, uma coisa mais técnica sobre, como você bem disse, economia, saber sobre taxa de juros, saber sobre como calcular um parcelamento, mas tem uma parte muito interna da pessoa que eu trago no livro de autoconhecimento mesmo, sabe, Leda? Como é que a gente lida com o nosso recurso que da maneira mais responsável para a gente, não é para o outro, né? É aquela história, né? Todo mundo já fez besteira com dinheiro, de alguma maneira, né? Você, você já comprou alguma coisa que se arrependeu? Uma bolsa? Claro, sempre acontece isso, né? Você sempre viveu uma experiência dessa. Até porque a gente age muito por impulso, né? Por temperamento, por, sei lá, porque somos latinos, não sei bem.
mas não consigo ter um dado concreto, uma pesquisa para te dizer. Mas a gente age muito por impulso, Muito né? por impulso. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Esse é o trabalho que eu também trago bastante. Eu tenho mais de 100 referências bibliográficas aqui. Eu trago bastante o trabalho da economia comportamental, que já é uma ciência consolidada há alguns 20 e poucos anos, já está bem aí, muitas pesquisas. Em 2002, a gente teve um Nobel de Economia Comportamental, que foi um psicólogo americano que ganhou, o Daniel Kahneman, em 2002. Depois, em 2013, a gente teve o Taylor também, ganhou um Nobel em Economia, estudando Economia Comportamental. E o que a gente vê basicamente nessa ciência da economia comportamental? Nossas decisões são emocionais. Nossas decisões econômicas são muito emocionais. Inclusive, tem um outro psicólogo que eu gosto muito, que é o Wilfred Bion. Ele fala que a razão, que a gente fala que a gente é racional, o ser humano é racional, a razão, ela é escrava da emoção. E ela só existe para racionalizar a experiência emocional. Vou repetir. A razão, ela é escrava da emoção e ela só existe para racionalizar a experiência emocional. Ou seja, nós somos seres emocionais e a gente acredita que toma decisões racionais, mas a gente fica o tempo inteiro tomando decisões equivocadas, né, por Emocionante. falta de autoconhecimento. Agora, você fala muito no livro na relação liberdade com o dinheiro. Como é que isso se dá quando não há muito dinheiro? Porque quando há muito dinheiro, tudo é possível, né? Perfeito, essa é uma excelente pergunta, né? E é claro, e aí todos os estudos também mostram isso, né? Tem um muito conhecido que foi feito nos Estados Unidos, também pelo Daniel Kahneman e outros pesquisadores, que mostram quanto de dinheiro a gente é necessário para a gente ser feliz. Vou explicar. O que eles fizeram? Eles entenderam que pesquisaram muita gente, fizeram uma baita de uma pesquisa, e eles entenderam que a partir de 75 mil dólares por ano nos Estados Unidos, uma renda média de 75 mil dólares por ano, que é uma classe média, né? Lá tem pouquíssima diferença na percepção de felicidade. Ou seja, até esse valor, 75 mil dólares, uma família, se ela melhorar, ela sai de 30 mil, é pobre, 30 mil dólares lá é pobre, vai para 60 mil, dobrou, tem uma percepção muito grande de felicidade. Ou seja, você fica mais feliz, você tem um bem-estar melhor, porque você consegue acessar coisas mais, né, que você não acessava antes, que são essenciais para o seu desenvolvimento. Uma escola, uma alimentação adequada, uma casa confortável, esse tipo de coisa. Só que depois que bate 75 mil dólares por ano, não há diferença. Praticamente você não consegue medir. Ou seja, uma pessoa que ganha 100 mil por ano, outra ganha 200 mil, não tem diferença em percepção de felicidade. Por que eu estou trazendo esse estudo? Porque tudo que a gente traz em educação financeira mostra isso. No livro eu trago muito isso. A partir do básico, a gente consegue lidar muito com a pessoa. Quando a pessoa não consegue ter o básico, o mínimo, para a sobrevivência, realmente é uma questão muito complicada. A gente precisa apoiar isso, a pessoa tem que... é uma questão de política pública, é uma questão de investimento para que as pessoas tenham o mínimo para viver. Tem a alimentação, a educação, a saúde, que a gente já sabe, já estamos cansados de saber. Mas, então, é a partir dessa linha que eu trabalho hoje. Já trabalhei muito com política pública, com projetos de educação financeira nas escolas públicas, com adultos de baixa renda. Foi a minha escola, na verdade, que eu fiquei 6 anos nesse projeto, junto com o Banco Central, CVM, Ministério da Educação, B3, setor privado aqui no Brasil também entrou forte nesse projeto. A gente fez várias metodologias para ajudar a pessoa de baixa renda a lidar com o dinheiro, a renda dela. Esse livro eu trago a inteligência emocional.
né, a partir da lida com o dinheiro. Então, e eu vejo muito, eu tenho várias histórias aqui dentro desse livro, eu trago bastante casos para ilustrar a teoria também, de pessoas de renda média, baixa, até, não muito baixa, não é um salário mínimo, mas um pouco acima disso, até renda altíssima. Tenho histórias aqui de pessoas de renda altíssima que não conseguem ter uma vida financeira equilibrada, que sempre estão com problemas, que estão se enrolando, e foi isso que eu me dediquei a estudar nos últimos anos. Por que uma pessoa que tem uma mesma renda da outra, uma consegue, junta dinheiro, investe, compra casa própria, viaja, paga a faculdade dos filhos, a outra se endivida, não consegue nada, né? Não consegue progredir. E por quê? O que você concluiu desse estudo? Por que essa diferença se dá? Sim. Se ambas ganham um dinheiro razoável. Porque quando você fala em 75 mil dólares ano, porque nos Estados Unidos é sempre ano, né, que a pessoa pensa na grana, né? Sim. No Brasil, não, a gente pensa no mês, né? Claro que A pergunta, quanto você faz por ano, é uma pergunta tipicamente americana. Americana, Né? E é claro que não dá para a gente fazer a tradução, faz a conversão em reais, não dá. Porque né, a gente tem que comparar laranja com laranja, banana com banana, o dinheiro que, na verdade, lá é equivalente a uma vida digna, vamos dizer assim. Você tem uma casa, tem um carro... Mas aí, 75 mil dólares ano daria 6 mil e poucos, 200 e pouco, né? Por mês. Mais ou menos esses 6 mil mais ou e menos poucos isso. dólares por mês, por uma família. É claro que se a pessoa morar numa cidade muito grande vai ser mais caro, uma claro. média aqui, a gente está falando de uma média. Mas assim, é comparado a uma classe média aqui no Brasil, que tem acesso à escola, tem uma casa, ou né, mora num lugar adequado, né, e consegue ter lazer, questões que são essenciais para o nosso desenvolvimento cognitivo. Não é nem luxo. Infelizmente, no Brasil, a gente fala isso como luxo, é lazer. Mas são questões que né, uma criança, por exemplo, precisa ter para se desenvolver de forma saudável. Mas respondendo a sua pergunta sobre essas diferenças, é claro que são infinito aqui. Né? Esse trabalho, eu penso em fazer um doutorado, penso em continuar pesquisando, investigando isso. Mas o que eu vi? Tá? E também, como eu falei, tem muitas referências. Inclusive, a referência principal do meu livro é a minha tese de mestrado, que está lá, inclusive, como está aqui citada. Mas dentro da minha tese tem, eu não me lembro mais de 200 referências que eu fui estudando e lendo. Então, tem muita coisa que estudou isso, muita gente que se dedicou a estudar isso. E eu li, né, e consegui acessar esses estudos. Mas o que a gente vê, sabe, Leda? Tem a questão da orientação intertemporal. Isso é uma coisa muito importante. E são as trocas intertemporais que o Eduardo Gianetti ele trata num livro que eu gosto muito, que chama O Valor do Amanhã. Que não é uma questão humana, é uma questão biológica de todos os seres vivos. Os seres vivos trabalham em trocas intertemporais. Uma planta faz troca intertemporal, que é basicamente você optar pelo depois em vez do hoje, que é algo antinatural. Comer um hambúrguer é muito... Ninguém duvida que comer um hambúrguer, uma pizza é muito mais prazeroso do que comer uma salada. Porque a gordura, ela é realmente biologicamente importante para o nosso cérebro. Ela é forte. Porque ela nos armazena gordura e nós passamos milhares de anos tendo que viver o dia a dia lá, né? Quando a gente ainda era caçador-coletor. Então, a gente tem isso armazenado na nossa memória biológica. Então, optar por não gastar o dinheiro agora é muito mais difícil mesmo do que poupar para amanhã. Isso que eu falo para meus alunos no meu livro, que eu não fico trazendo fórmulas mágicas, porque eu sei que tem uma dor cognitiva para fazer isso. Se a gente entende isso, já é o primeiro passo para a gente começar a vencer a resistência e conseguir avançar. Troca intertemporal é muito forte, ou seja, tem gente que vive mais o presente. Crenças financeiras, crenças que foram passadas de pai para filho, neto, avós, crenças intergeracionais. Por exemplo? Na psicologia do dinheiro tem 4 grupos de crenças. São mais de 70 crenças na literatura americana, divididas em 4 grupos. Aversão a dinheiro. Dinheiro é sujo. Pessoas ricas são corruptas.
dinheiro na mão é vendaval, tem várias Hum. frases que a gente, né, escuta a vida inteira e que acabam sendo absorvidas. Aversão a dinheiro, adoração a dinheiro também é muito prejudicial. A pessoa é tudo desmedido, né? Então, adoração a dinheiro, a pessoa acha que só vai ser feliz quando tiver muito dinheiro e busca isso acima de tudo, esquece do resto. Status do dinheiro, que é uma preocupação muito grande em mostrar, mostrar um padrão, mostrar É, um sucesso que a pessoa dinheiro aí significando poder, né? poder. O carro, o relógio, o sapato, Perfeito. não é? A bolsa, no caso A da mulher. bolsa. Status, aceitação. E aí a gente começa a investigar, né? Necessidade de aceitação. Tem gente que tem mais necessidade de ser aceito do que outras pessoas. Todo mundo precisa porque a gente vivemos em sociedade, somos um ser social. Quem fala que não precisa do outro está mentindo. Né? Ou não É. tem autoconhecimento, não tem maturidade. Mas tem gente que precisa mais do que outras pessoas, que quer mostrar mais. E o quarto grupo de crenças é a vigilância do dinheiro, que é aquela pessoa que quer controlar tudo e acaba ficando muito ansiosa e perdendo a mão também, porque quer ter controle demais. São questões que afetam o nosso dia a dia, a gente não percebe, a gente não tem visibilidade. E aí, como é que a gente ajuda? Né? Aqui tem várias ferramentas, né? Tem muitos testes, tem muito conteúdo aqui, já deu para ver que eu gosto de citar estudos acadêmicos, mas não fica só na teoria, porque eu acho que é a prática que vai fazer a diferença. Então, tem várias coisas aqui dentro, vários pequenos testes que a pessoa vai Você fazendo, mas colocou tem o aí. teste dos avatares financeiros aqui, ó, que é todo pautado em Tá psicologia do até dinheiro. chamada na capa, né? Eu coloquei aqui na capa até para a pessoa saber, porque dos cursos que eu já fiz, Leda, né, esse teste aqui ele é muito interessante porque ele é lúdico, ele fala de uma maneira leve e a pessoa entende o perfil dela, o avatar dela, né? Que eu tenho aqui a águia, gato, coruja, cachorro, ovelha, urso, são os 3 avatares. E aí é uma forma divertida. Eu falo a parte boa e também falo a parte ruim. Então eu puxo a orelha também, para a pessoa se ligar e começar a querer mudar, né? E você fala entre os capítulos, você faz umas máximas. Então, tem assim, o momento ideal de começar a ser autorresponsável com a sua vida financeira é agora mesmo. Você acha que a qualquer tempo? Qualquer tempo. É uma questão de decisão. Leda, você teve educação financeira Não. na sua infância? Não. Você gostaria de ter tido? Ah, gostaria, eu acho que teria me ajudado, né? Em algum momento você viu que você estava se comportando de uma maneira errada com o seu dinheiro e você virou uma chave e falou, não, tem que acertar isso daqui, vou ter que ajustar isso daqui, vou para esse lado. Aconteceu isso? Eu não sou muito boa nisso, não. Confesso. Tudo bem. Estamos aqui para isso. E assim, eu pergunto isso porque todo mundo, sem exceção, vai vivendo e vai né, se descobrindo, vai A errando, gente vai acertando. vai aprendendo, né? Nem E que não tem. seja apanhando, né? Exato. E, nossa, assim, tem histórias aqui nesse livro que as pessoas não acreditam. E são pessoas que foram mentoradas. Mentoradas, e eu coloquei a história delas aqui, porque quando você vê uma pessoa de baixa renda com problema financeiro, é claro que é mais, infelizmente, é uma consequência de muito pouco dinheiro. Mas não é uma sina, porque eu tenho também histórias, e no projeto que eu fiz com mulheres de baixa renda, a gente inclusive fez uma análise de impacto junto com o BID, a gente viu que dá para você ajudar a pessoa a conseguir até fazer uma reserva para imprevistos. Reserva de emergência, que a gente fala, né? Mas eu tenho casos aqui de casais, tem um casal específico de médicos com renda altíssima, na lua, e devendo IPTU. Não sabiam quanto de IPTU estavam devendo. Quando você vai investigar, você Mas vai aí é entender o zero problema. controle, né, também. Zero controle, zero planejamento. E não é. E aí, de novo, sabe, Ledo, eu falo muito assim, porque as pessoas acham que para ter a vida organizada tem que saber mexer no Excel, tem que ser o cara dos números, aquele típico, né, perfil de financeiro. E não é. Eu não sou. Eu trabalho no mercado financeiro hoje, trabalho com educação financeira há 10 anos, mas eu não sou a pessoa financeira, nunca fui.
Então, conta a minha história também. Eu me endividei no início da minha carreira também. E passei um aperto danado. Claro, ninguém dependia de mim, ninguém passou fome. Mas eu passei um aperto individual, porque me senti incompetente. E aí eu conto isso no livro também. Eu sempre trabalhei com educação. A minha formação é administração, mas eu sempre trabalhei com educação. Fui professor de inglês, fui trabalhar em projetos educacionais grandes aqui no Brasil, fora nos Estados Unidos também. Então eu não sou a pessoa dos números. E eu hoje trabalho já há 10 anos com isso. Então eu sempre falo, tem que simplificar a vida financeira. Eu trago essas ferramentas aqui. Simplifica. Tem aqui material que você, se quiser colocar na porta da geladeira, faz uma folha de papel, um pedaço de folha de papel de pão, você faz e prega na geladeira que você vai estar lá. O que importa é aqui, ó. É como o nosso cérebro lembra e adopta, né? Adota as metodologias que eu coloco aqui. Como é que fica isso na nossa cabeça? A gente consegue gravar e por isso que eu coloco esse livro em 21 dias para a pessoa ler. Pode ler em mais, em menos, não importa. Mas eu tenho uma metodologia bem certinha de 3 semanas para ela adotar, para não só ler e fazer atividade, mas dar o tempo para cognitivamente o cérebro dela incorporar aquilo e ela conseguir manter isso na vida dela, sabe? 21 dias. Bom, tem uma hora que você fala que o autocontrole é a habilidade. Você faz uma pergunta: o autocontrole é a habilidade mais importante? Como é que se desenvolve assim, o autocontrole? É anotando tudo? Porque eu já entrevistei algumas pessoas, dezenas de pessoas. Uma fala, anota tudo, a outra fala, anota até o cafezinho que você toma, ou corta o cafezinho que você toma para fazer economia. Então tem uma coisa meio perto da sovinice, que também é muito desagradável, né? Eu também não acredito Porque muito é nisso. difícil o dinheiro. É claro que é melhor se você pudesse gastar com mais tranquilidade, né? Sem ter que pensar muito e tal. Mas como não é o geral, né? Não é a regra, você tem que fazer, sei lá, anotar, né? Ter compromissos, porque não pode um cara ganhar super bem e não pagar o IPTU, ou não pagar o É, condomínio. claro que Não existe isso, né? isso é assim, Isso essa coisa de é o anotar cúmulo da desorganização também, né? é o cúmulo. Mas olha, pessoas inteligentes, um casal de médicos, os dois inteligentes, trabalhando muito. O problema não era gerar renda. Eles geravam renda. As pessoas se prendem muito a isso, né? Gerar renda, gerar renda, gerar renda. Focam em gerar renda. E esquecem que tem que saber usar essa renda. Gerar e saber usar ela bem. E quando você não usa, e quando você entra em estresse financeiro, e isso pode ir para qualquer pessoa, independentemente da renda, também é comprovado, que eu também trago no livro, né? Tem inclusive um trabalho muito interessante do Mulantain e do Shafir, que são dois pesquisadores que estão baseados nos Estados Unidos, que eles falam da banda larga mental. E eles mostram que a gente tem variação no QI, na inteligência, dependendo da situação econômica que a gente está. E não é. E olha só que interessante. Tem um estudo que eles fizeram com agricultores na China. Vou responder essa parte que você trouxe, mas só contextualizando isso. Estudo que fizeram com agricultores na China, antes e depois da colheita. Fizeram 2 testes de QI. Um com os mesmos agricultores. Um antes deles fazerem a colheita e um depois que eles fizeram a colheita, venderam a colheita. Antes de fazer a colheita, eles já estavam apertados durante o ano inteiro, que passaram, plantaram, esperaram, usaram o dinheiro deles e chegaram nesse primeiro teste de QI já com 0, pobres, né? Porque não tinham dinheiro. Depois que eles fizeram a colheita e venderam, botaram o dinheiro no bolso, fizeram o teste de QI de novo. A variação chega a mais de 30 pontos, Leda. 30 pontos de QI. Então, essa medida que a gente adotou, né, o QI, que é o coeficiente de inteligência, que a gente acha que a pessoa tem um QI alto ou baixo, é uma coisa estática, né, ou é inteligente ou não é, já foi comprovado que não. Que o QI ele é uma medida atual de como você está cognitivamente, né? O seu cérebro está. Eu tinha pensado nisso, que o QI podia ser variável. Pois é. E é muito interessante esse estudo, porque mostra que a escassez, ela pode afetar, o estresse financeiro pode afetar o seu QI. A PwC, que é uma consultoria americana. Faz sentido, né? Faz sentido, claro.
faz muito sentido. A gente pensa no curto Claro. prazo. E aí, assim, tem uma série de estudos que mostram isso. A PwC, que é uma consultoria internacional, faz todos os anos, já há uns 11 anos, um estudo que chama Employee Financial Wellbeing, que é bem-estar financeiro dos colaboradores nas empresas, lá nos Estados Unidos. Um funcionário, um colaborador endividado, perde mais de pelo menos 3 horas por semana para tentar solucionar o problema financeiro, é a maior causa de queda na produtividade, diminui a retenção da empresa, porque o colaborador acha que o problema financeiro está no salário dele, que ele acha que é baixo, isso de estagiário a executivo, e o cara está lá, não, me pagam mal, por isso que eu vivo mal, por isso que eu estou endividado. Então ele começa a buscar emprego em outro lugar, bola de neve. O problema é que não tem, assim, que a gente tem que olhar com muita clareza, porque tem solução. Aí que tá, né? E respondendo o que você falou aqui, não tá em anotar. Tem gente que fala isso, Uhum. porque eu não sou essa pessoa, eu uso o que funciona para mim. E tem dado certo, muitas pessoas gostam dessa coisa mais simples. Qual que é o ponto aqui, Leda? É a coisa do sonho, do objetivo, sabe? Que a gente fala sonho, objetivo, meta, o que seja, o que você for chamar. Mas é, na prática, uma coisa que não está aqui no momento presente. E eu aprendi isso quando eu fiz esse projeto lá com as mulheres de baixa renda, com o Ministério da Cidadania, lá atrás. Que mulheres super pobres, que quando a gente mostrava para elas que elas podiam sonhar, e o sonho delas era comprar uma máquina de costura para costurar ali na vizinhança, comprar um fogão industrial para poder fazer salgadinho e vender para aumentar a renda delas, que era muito baixo. Quando elas entendiam que podiam sonhar, elas mudavam a chave sobre o uso do dinheiro. E eu falo isso com as pessoas. Coloca na tua cabeça o que você quer. Projeta a tua vida daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E saiba que isso vai mudar. Né? Porque o que você. Essa coisa também de você planejar. Tem muito isso, né? O planejamento financeiro, que é muito legal, muito importante. Mas se a gente achar que vai ter que acontecer da forma que a gente colocou, vai se frustrar, porque as coisas mudam muito rápido. Mas é importante ter isso na cabeça, sabe? O que você quer na tua vida? Porque o que acontece na maioria das pessoas é o momento presente. Compra um negócio, não sabe o que fazer com o dinheiro, ganha um bônus, eu vou gastar porque eu estou triste, porque eu quero, né, eu mereço, eu trabalho muito, estressado, trabalhando, não tem tempo, e aí se sente culpado, né, por isso também. Então é uma coisa, é uma bola de neve que eu convido as pessoas a refletirem sobre isso e começarem a direcionar o dinheiro delas de uma forma um pouco mais equilibrada, sabe? É, essas crenças financeiras que você mencionou, que a gente foi criado com elas, elas são limitantes, claro, né? E como é São. que a gente se livra delas? Esse estudo de crenças ele é bem interessante, sabe? Eu cada vez mais estou mergulhando nisso, porque ainda é um tabu, né, Leda? Assim, sabe que eu vejo assim que a gente tem dois grandes tabus na sociedade. Tem vários tabus, mas os mais importantes, mais fortes, são a morte e o dinheiro. A gente vai precisar lidar com o dinheiro e a morte a gente vai lidar com ela também. Né? A nossa, inclusive, a gente não vai lidar com ela, só as outras pessoas vão lidar. Mas o É, dinheiro a gente vai lidar com o dinheiro. E nessa relação com o dinheiro não tem divórcio. Não dá pra gente falar, não, acabou, não quero mais. A gente tem que lidar com isso, a gente tem que enfrentar isso. Tem que ser adulto com o nosso dinheiro, né? Agora, crença é um negócio muito pesado. Se a pessoa não olhar, e aí respondendo o que você me perguntou, esses testes que estão aqui são para a pessoa começar a pensar, identificar o que ela tem de crença, sabe? E ver se está eu quero fazer saudável ou esse se não teste do está. avatar. No avatar. No avatar. Essas perguntas muitas vezes a pessoa nunca fez para ela mesma, ninguém nunca fez para ela, né? E eu sempre falo, seja sincero. E como é que eu sou sincero? É a primeira coisa que vem na tua cabeça. Não pensa demais. Se você pensar demais, é porque você está tentando ir para o politicamente correto, sabe? Vai para o que você pensa. Seja sincero com você mesmo, mesmo que isso vá doer em você. Porque o autoconhecimento não é uma coisa legalzinha. É um negócio que a gente tem que enfrentar a parte que a gente não gosta na gente, né? A gente não quer ver isso. Fazer terapia, esse tipo de coisa, a pessoa tem resistência. Por quê? Porque ela vai ver que a culpa dos problemas é dela. Não é do outro, não é o chefe que é o problema, não é a esposa, o marido, não é
né? O problema está nela, ela que tem que mudar as coisas para a vida dela começar a mudar. Então, se fala muito de autoconhecimento, mas eu sempre bato nessa tecla, assim, é um processo que você tem que estar disposta a enfrentar isso. Mas quando você enfrenta e admite que você tem aí, e está aí na autorresponsabilidade, que eu falo bastante no livro, ninguém vai fazer por você, né? E isso é até lugar comum, mas é fatos, a gente não cai essa ficha, né? Se isso não realmente tá forte na nossa vida, a gente vai continuar procrastinando e continuar culpando alguma coisa. A crença muitas vezes cai nisso, sabe, Leda? Ah, porque meus pais não me deram educação financeira, meus pais eram assim. Ah, eu nasci assim, é a síndrome da Gabriela, É o né? momento, Vou crescer. Gabriela. Nasci assim, cresci E assim. você. É porque é difícil mudar, porque a vida financeira também implica em hábitos, né? Oh, Em mudar totalmente. hábitos e mudar. Às vezes você tem que sacrificar alguma coisa, senão você não tem como equilibrar, né? Quando você fala que mesmo uma pessoa, esse casal de médicos que você citou, né? Que ganha um dinheiro importante e se atrapalha com isso, né? Se atrapalha deixando dívidas e tal. Isso vale para todo mundo, né? Se você quer reduzir, você tem que reduzir o seu custo, o seu padrão de vida. E isso, mudar hábito é difícil, né? Olha, tem um psicólogo americano chamado George Lowenstein. Ele fala que o nosso cérebro é dominado por processos automáticos. E não é cognitivo, é totalmente emocional. E eu falo assim, tirar o lodo, sabe? Eu falo que eu sou encanador. Você tem que tirar o lodo das suas torneiras. Eu falo da metodologia que eu trabalho, chama caixa de torneiras. Você tem que tirar o lodo. E tirar o lodo é assim, tem que olhar o que está acontecendo, porque processos automáticos a gente repete sem saber, sem pensar. Na hora que vê, aquilo ali está ali, você nem sabe por que está acontecendo aquilo. Esse casal de médicos. Vou falar duas coisas aqui, tá? Como é que mexe nas crenças das pessoas muito resistentes. Uma crença do rapaz lá, do marido. E eu fui percebendo isso com as mentorias. Muito apegado a status. E ele gastava R$ 3.500 de lavanderia. Eu achei que tivesse um zero a mais na planilha. R$ 3.500 de lavanderia. Eu falei, não é possível. Como que isso acontece? Bom, camisas importadas, gravadas, que não sei o que a funcionária não pode lavar. A gente justifica, né? É impressionante a nossa capacidade de justificar os nossos problemas. E estava lá, gastando R$ 3.500 de lavanderia. Várias outras coisas. Quando eu fui falar do dízimo, Leda, e eu falei brincando assim, gente, Deus é bom demais. Eu amo Deus. Mas vocês não podem pagar R$ 5.000 de dízimo agora se vocês estão devendo IPTU. Melhor dever Deus por um tempo do que ficar devendo a Prefeitura de São Paulo. Porque eles vão cobrar juros, vai ser pior para vocês, vão perder o imóvel. Deus vai entender, segura um pouco. Eu falei brincando isso, assim, numa boa. E eles ficaram até quase ofendidos, assim, não, a gente acredita que isso... E eu, claro que respeito todas as crenças de todas as pessoas, mas de algum lugar tem que sair esse dinheiro, sabe, para pagar o IPTU. E eles não enxergavam, era impressionante isso, assim. Eu falo muito desse exemplo porque é um exemplo que em todo mundo tem um pouquinho desse casal, sabe? E aí a gente entra nesse ciclo e não quer abrir mão. Ah, vou perder, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não sou bem sucedido. E aí tem uma coisa na economia comportamental que é o viés do otimismo. A gente fica sempre assim, ah, não, eu vou conseguir resolver, eu vou ganhar mais. Lá no futuro, né? Lá no futuro eu vou conseguir, e a gente não quer resolver o problema, a gente procrastina por isso, sabe? E às vezes é desesperador. Esse casal aí, eu trago como exemplo porque dá vontade de chacoalhar e falar assim, gente, acorda porque vocês estão cavando um buraco financeiro aí, vocês não era para vocês estar poupando metade do que vocês ganham. Para vocês já estarem com uma renda passiva e daqui a 10 anos, 15 anos, ainda jovens, que eles tinham 36 na época, vocês poderiam já estar aposentando ou trabalhando só porque querem. Se você fizer a matemática, eu Ou trago isso aqui, selecionando o trabalho, né? seleciona exatamente. Selecionando coisas, escolhendo coisas. O grande valor do dinheiro, Leda, que eu tenho aprendido esses anos todos, eu vejo
o grande valor do dinheiro, ele é, na minha visão, o controle que ele nos dá sobre o nosso tempo, que é o nosso recurso mais importante. Porque você vê uma pessoa, eu vejo vários aqui, né, nesse trabalho todo, que tem uma renda alta e que são escravos do trabalho, que ficam num lugar porque colocaram um padrão de vida lá em cima, que eu falo que é a armadilha do padrão de vida. Tá lá o carrão, o apartamento, a viagem, e colocaram isso como coisas que são cotidianas, e não se perguntam que precisam estar ali 12 horas, 14 horas. E se a pessoa está tudo bem, está bem com isso, ótimo, mas não é o caso da maioria. Estão estressados, estão vivendo burnout, estão vivendo, né, problemas familiares porque não estão com a família, não estão aproveitando o dinheiro. Ganham dinheiro, mas são escravos. E isso eu acho que é a pior coisa quando você vê uma pessoa que está ali presa naquele padrão de vida, não consegue sair. Isso é uma crise, gera uma crise mesmo, né? Ser escravo de um padrão de vida. E aí você é obrigado a... Agora, tem gente que é escravo do status mesmo, né? Que isso ocorre. Eu acho que era o caso desse casal aí também, né? Quer dizer, o que vão dizer de mim? Por que eu não... Sabe, eu tenho que gastar R$ 3.500 de tinturaria, de lavanderia. Porque também E era mais dele, né, é o tá? cara que tem 2 Montblancs no bolso. Né? Eu já entrevistei muito médico que aparecem com 2 Montblancs. Porque não basta ele ter uma, né? Ele tem que mostrar aquilo, sei lá, tem medo que você não enxergue uma, então ele bota 2 no bolso do jaleco, sabe? Ou do terno, de modo que você perceba. Muito doido essa questão do dinheiro. Eu tenho um amigo advogado que diz que o dinheiro é muito importante. Ele é muito apegado ao dinheiro. Ele diz: o dinheiro é uma coisa mais importante do mundo. Compra até amor verdadeiro. Tá louca que o dinheiro não é importante? Porque ele supervaloriza num grau assim assustador. Ele fala brincando, mas Mas você dinheiro é muito vê. importante, sim. Não, O dinheiro é sim, muito importante, sim. Claro que mas não compra amor verdadeiro. não. Não. O dinheiro compra tudo o que o dinheiro compra. E tem muita coisa que o dinheiro não compra mesmo e não é clichê. As pessoas vão perceber depois de um tempo, né? Acho que Você acha que esse bode do dinheiro, essa confusão toda em torno do dinheiro, está ligado ao consumismo? Vem do consumismo, é fruto do consumismo? Qual é a ligação do consumismo com esse apego ao dinheiro? boa pergunta, essa é uma boa reflexão, sabe, Leda? Eu acho que isso tudo que a gente vê hoje, né? E tem internet, você bate o dedo, você compra um negócio. O consumismo ele não é de hoje, ele já vem aí já há Mas mais de um século, pelo dizem que está menos. muito mais fácil Hoje é hoje. muito mais fácil. Mas eu acho que o dinheiro ele só traduz uma coisa que é humana, sabe? E o dinheiro é um meio de troca, é uma energia e ele possibilita. Ele é o meio que possibilita. Agora o ego, a ambição, o poder, isso são questões que vêm desde sempre. E acho que a gente sempre vai ter esse Mas dilema, o né? dinheiro retroalimenta essas coisas todas, Alimenta essas coisas né? todas. Eu acho que assim, a gente tem que olhar, eu vejo assim, a gente precisa olhar o contexto que a gente vive, não dá para a gente ser também utópico, né? Dizer, como é que seria uma sociedade onde o dinheiro seria diferente, ou que a sociedade. Seria uma sociedade que não existe agora. A gente pode estar construindo sempre, né, algo novo, eu acredito muito nisso. Mas no âmbito individual, Leda, se a gente não sabe equilibrar isso, não tem. Assim, o consumismo vai estar lá. A culpa não é do consumismo, a culpa não é do dinheiro, sabe? Tá no nosso. Eu acredito muito nesse poder pessoal que a gente tem, porque vai da gente mesmo. Está no nosso Esse casal. comportamento, né? Sim, e esse casal, eu falo muito com casais, por quê? Porque são duas pessoas diferentes, que vieram de contextos diferentes, crenças diferentes, pais e mães, né? E intergeracional, isso vem de avós, bisavós. Então, na hora que ela chega, casa e começa a viver junto, os combinados precisam ser muito claros, porque vai dar problema na frente de alguma maneira, mesmo com combinados, mesmo com o dinheiro, né? Mesmo com a abundância, vai ter questões, e a gente tem que ter muito bem isso traçado.
Esse casal de médicos, ela também era desorganizada pra caramba. Só que ela admitia o erro. E a mulher tem essa tendência a aceitar mais a vulnerabilidade, né? Mais evoluída mesmo. Tem mais a maturidade de olhar e ver que, sim, estou com um problema. Ele, no caso desse casal, ele não via isso. Ele tinha vergonha de ter um cara falando ali, né, com ele é a esposa dele, e eu entendo super isso, porque é um tabu, mas ele não enxergava o problema nele, ele delegava para ela o problema, e o problema, eu vendo de fora, estava mais nele. Ela estaria disposta a abrir mão e a rever as coisas, sabe, para poder melhorar. Tanto que ela me procurou, desesperada, porque ele não enxergava. Então, não é simples, eu falo muito com casais, é uma conversa que tem que acontecer no dia a dia, você tem que trazer a família, tem que incluir os filhos, sabe? Dinheiro é assunto de criança, sim, da maneira certa. Você precisa E qual incluir. seria a maneira certa? Ó, os filhos, os nossos filhos, eles vão ter educação financeira, quer você queira, quer você não. Da maneira certa ou da maneira errada. Qual que é a maneira errada? É você não se preocupar com isso e achar que eles não têm que lidar com dinheiro. Eles vão ver a forma que você gasta, se você compara preço ou não, se você poupa ou não, se você planeja ou não, se você investe. Eles vão ver se você briga em casa por dinheiro. E muitos têm uma parte toda da psicologia do dinheiro que estuda isso, são os traumas financeiros, que é muito na infância, né, nos primeiros 7 anos de vida. A criança, às vezes, tem pais que têm dinheiro, mas associa o dinheiro a algo ruim porque os pais brigavam por dinheiro. Ela vê que os pais se separaram por dinheiro, por exemplo, e por aí vai. Então, a maneira a primeira coisa é entender que os nossos filhos vão absorver. Se você quer que seus filhos sejam saudáveis financeiramente, você tem que ser saudável. E ser saudável não é ser louco atrás de dinheiro, querer ganhar muito o tempo inteiro. A não ser que você ache que esse é um valor máximo na tua vida. E tudo bem também, acho que não, eu não trabalho com julgamento, eu trabalho com bem-estar. Bem-estar financeiro, que é uma crença de autopercepção. Eu percebo que eu estou bem. Isso vai variar de cada pessoa. Quando você leva o equilíbrio, ou seja, o trabalho é importante, mas o trabalho não é, né, muitos pais fazem isso, infelizmente, eu vejo isso assim. Ah, papai não pode brincar com você não, porque o papai tem que trabalhar para ganhar dinheiro para pagar as contas. Cara, acabou. Acabou. A criança já vai pensar, putz, trabalhar é ruim, dinheiro é ruim porque meu pai não está aqui brincando comigo por causa disso. Já cortou a criança já tem uma criança errada ali. E vai demorar bastante tempo para ela entender aquilo, entendeu? Então, assim, o trabalho é importante porque papai e mamãe estão fazendo algo que o dinheiro é importante, sim. Mas o trabalho não é só o dinheiro, né? Ou não deveria ser. A gente está contribuindo com as pessoas, com a sociedade, né? com o todo. E isso é maior, é mais importante. Então, começa nisso. Relação do trabalho com o dinheiro, a relação né, da família com o hoje e o amanhã. Como é que você vai... por que você vai dizer assim, olha, não dá para a gente comprar isso? Porque a gente tem objetivos. Então, planejar junto com a criança, levar a criança no supermercado, tornar o processo de fazer compras algo quase que um jogo, né? Poxa, vamos manter... Eu sempre pergunto, você coloca teto nas compras para os adultos, né? Você coloca um teto no mercado quando você vai, um teto de valor? Quase ninguém coloca. Nem lista de mercado as pessoas fazem. Elas vão no mercado assim, freestyle, né? Entra lá e vai comprando o que aparece. É claro que isso vai trazer né, mesmo que você fale, mas eu não preciso me preocupar, eu tenho muito dinheiro. Uma criança, é legal você levar essa consciência para ela, não é por conta do dinheiro que tem ou não tem, sabe? Eu vejo uma arrogância também em umas pessoas que falam, não, compra tudo. Cara, você não está criando uma criança bem com isso. E Ela não vai tem uma entender o valor do coisa dinheiro. desse momento, dessa geração, que é preocupante, que eu não tive, então meu filho vai ter. Nossa. E aí não tem, não faz sentido, quer dizer, não passa por educação de nenhuma espécie, né? Porque eu tenho que dar, ele tem que ter tudo que eu não tive. Não importa por que você não teve, vai ver, nem existia na sua época. Não Exatamente. é? E ele não vai ter tudo que Ele você tem não que ter. teve. Então, cria uma geração que não está
que não tem desejo, né? Que todos os desejos estão satisfeitos. Está tudo resolvido. Tudo que eu quero, eu tenho. Ponto. E às Não vezes tem mais. aquela coisa que a minha geração tinha, que era esperar o Natal, esperar o dia da criança, o dia do aniversário, porque o presente era melhor. Né? Não tinha isso. Né? Total. Hoje em dia tem muita gente que faz isso como norma de vida mesmo, né? Como objetivo. Eu quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. E eu boto um peso nesse tudo. Sim. Eu fico imaginando que não vai sobrar sonho nenhum, né? E a criança não vai ter tudo. Ela pode ter as coisas que você não teve, a educação que você não teve, mas ela não vai ter outras coisas que você nem sabe que ela não vai ter. A gente não sabe, né? E eu entendo, e é super legítimo a gente querer dar o que a gente, né, ofereceu que a gente não Sim. teve. Mas não tá aí, sabe, Lena? A gente, né, você É que não está que é só mãe, aí, né? não tá só aí. E a coisa a gente fala muito em educação financeira infantil, é o estímulo recompensa, né? Isso é Skinner, isso é psicologia behaviorismo, isso não tá nem na financeira, é coisa muito mais profunda até. A gente precisa de ter recompensa e buscar recompensa. O ser humano vive desse estímulo-resposta e recompensa. Então, o mecanismo de gratificação ele precisa acontecer no movimento certo, senão você vai estar queimando etapas da criança. E o que na prática vai acontecer? Ela não vai valorizar essas coisas que ela tem, ela vai dar valor a outras coisas. Então, ensinar ela a esperar, ensinar ela a ter paciência, a fazer o esforço para depois ter o resultado. Não é simples, claro, é complexo, a gente tem que abraçar o complexo, mas tá aí, sabe? E você falou brilhante, assim, é o Natal que vem um presente, é o aniversário, não é porque eu tenho dinheiro que eu vou sair oferecendo, eu vejo muito isso. Pais e hoje as coisas são mais baratas, né, comparativamente, a gente esperava mesmo que não tinha. E, não tá, e aí o que acontece, Leda? O pai acha que tem que oferecer tudo, tem que oferecer tudo, né? Como você disse. E aí trabalha muito mais e horas e se mata de trabalhar e não consegue ficar com o filho em casa. Não consegue ter o tempo com a família que não volta. Eu vejo um monte de gente lá, né, que já teve filho, já criou filhos, que fala, poxa, se eu pudesse voltar, eu teria trabalhado menos e ficado mais tempo nas atividades, na escola, presente. Olha, eu fui professor de inglês, Lida, lá atrás, na faculdade, era professor de inglês. E eu achava impressionante como, na reunião de pais, eu era quase 100% eram adultos, eu ensinava adultos, né, em curso de inglês. Mas eu pegava, de vez em quando, algumas turmas de crianças. Teve uma vez que eu peguei uma turma de 12 anos, 13 anos, pré-adolescente, né? E era impressionante, tinham 15 ou mais alunos. Na reunião de pais ia um pai, dois pais. E era o quê? Dos alunos melhores. Dos dois melhores alunos ia o pai e a mãe. Aí eu falava assim, cara, aquela história do ovo e da galinha, né? O aluno é bom porque o pai dele valoriza? Acho que sim, né? Não é o contrário, né? O Uhum. pai valoriza porque ele é bom. Eu acho que é o contrário. Então, às vezes a gente foca demais no trabalho, no dinheiro e esquece que o tempo com a família, a presença, o interesse como pai e mãe pelo que seu filho está fazendo, sobre as coisinhas, o mundinho dele ali. Pode ter 2 anos de idade, igual a minha filha, não tem nem 2 ainda. O meu interesse pelo mundinho dela ali tem que acontecer. E o tempo tem que parar nesse momento ali, porque para ela é muito importante que eu esteja ali. Para mim também é muito importante que eu esteja ali. E nada compra isso, sabe? Então, acho que tem que É, ter esse cuidado. Assim, não é fácil, não é simples para ninguém. O mundo é caro, a vida é cara, né? Os boletos chegam, chega mesmo. chega e sem piedade. Mas a gente tem que ter esse olhar, senão ninguém vai ter para gente. Nós somos os adultos da história. E você tem aqui, quando você fala de autorresponsabilidade financeira, você fala muito das torneiras. Grupo A, torneira das necessidades vitais. Grupo B, torneira das necessidades importantes. C, torneira dos desejos importantes. D, torneira dos supérfluos. É importante definir os desejos e priorizar. Tem que priorizar as torneiras? É, Como é que você trabalha quando você vai dar uma consultoria? Você escreve, manda a pessoa escrever todas as despesas? Como é que
Como é que você chega à conclusão de que quais são os gargalos, quais são as perdas, Uhum. Esse é um exercício que é um raio-x, sabe? A pessoa não tem que levar isso todos os dias da vida financeira dela. Quando ela vai fazer o raio-x, que é importante. Por quê? Porque a gente trabalha com um número finito, né? Por mais alto que seja a renda de uma pessoa, ela não é infinita. Ela é finita. Então, ela tem que trabalhar com esse finito. E eu vejo que o desafio das pessoas é entender essa finitude. E olha, é impressionante. Você pergunta à pessoa qual é a sua renda mensal. Ela não vai acertar. Ela vai falar o valor bruto e ela não sabe líquido quanto que entra de dinheiro para ela. Ainda mais se for um profissional liberal, médico, advogado, ela não tem essa visibilidade. Ela tem mais ou menos. Mas isso é importante, não tem que saber disso. É importante, porque a gente tem que calibrar, sabe? Fazer a calibragem ali dos pneus, que você vai viajar, tem que botar a calibragem. Esse raio-x é um exercício para a pessoa pensar. O que é necessidade vital? O que eu estou fazendo com o meu dinheiro que eu não posso abrir mão de jeito nenhum? E olha, isso ficou muito claro na pandemia, sabe, Leda? Quantas pessoas vieram falar comigo porque não tinham uma reserva. Pessoas com renda alta não tinham reserva. Tiveram que vender o carro, venderam às vezes um imóvel, um terreno que tinham ganhado de herança, ou estavam ali, tinham demorado para comprar, porque perderam renda, foram demitidos, ou pararam de trabalhar durante 6 meses ou até mais, né? Em 2020 foi assim. E muita gente entendeu o que é reserva de emergência e por que é essencial você ter essa reserva de emergência. Só que para você construir ela, você tem que entender que tem que ter uma parte da sua renda todo mês que você vai direcionar para isso. Então, tem essa metodologia e as caixas e as torneiras, né, que são as caixas, são o dinheiro que você recebe e que você direciona para a emergência, para os sonhos e para a sua independência, né, para a sua liberdade, que eu falo, liberdade financeira, independência, o que você quiser chamar, que é quando você conseguir ter uma renda passiva, ter uma renda dos seus investimentos, do seu dinheiro ali. Se você quiser, se você direcionar para isso, não é algo obrigatório. Mas as torneiras são uma maneira muito fácil de você começar a calibrar. Aonde que está o essencial e aonde que está o que eu consigo, sabe? E aí a pessoa, eu estou gastando isso daqui que eu nem lembrava que eu estava gastando. Fica ali, no piloto automático, a pessoa nem olha. Isso é impressionante. Eu já tive casos assim de pessoas assim que a pessoa teve uma vez uma mulher que falou assim: é impossível eu juntar dinheiro. E aí eu falei: olha, eu tenho certeza que não. E aí a gente fez um trabalho e ela conseguia poupar metade da renda dela sem nem perceber. Era calibrar coisas que ela estava ali, sem consciência, sabe? É um caso extremo, mas todo mundo que está aqui junto com a gente, 300 pessoas, se fizer essa metodologia, passa ali rapidamente, faz um raio-x, eu aposto que você vai conseguir poupar 10% a mais do que você está poupando, ou se você não poupa nada, no mínimo 10%. É uma questão de cortar gorduras mesmo, né? É limpar, sabe? Limpar aquele lodo que está ali. E isso, Limpar o assim, lodo é uma boa imagem, né? não é uma imagem boa, mas Não é bonita, mas Mas é é por limpeza, é aí uma mesmo. limpeza, sabe? Leda, a Isabela fala muito isso, e eu adoto também isso, essa coisa do autocuidado, sabe? Ela fala muito disso. Quantas vezes você escova o dente? Você escova o dente todo dia, Leda? Claro, Pois várias é, vezes. pois é. É uma coisa de autocuidado, né? Ninguém questiona isso, escovar o dente todos os dias. Agora, antigamente não era assim, as pessoas não escovavam o dente, não tinha ferramenta para isso, né? Hoje, você vê uma pessoa correndo na rua, você sabe que ela está fazendo atividade física. Mas há 50 anos, você vê essa pessoa correndo na rua, é ladrão. Porque não tinha consciência que fazer atividade física, correr, no caso, era algo que mantinha sua longevidade, sua saúde física. Lá nos anos 70, lá o Dr. Cooper, que estudou isso e foi uma das pessoas que começou a divulgar isso. Hoje, a gente não fala ainda de saúde financeira da maneira saudável. Fala de ganhar dinheiro, mas a gente esquece que são 3 movimentos do dinheiro. É fazer dinheiro, né? Eu gosto da palavra fazer dinheiro, trabalhar, fazer dinheiro, gerar renda, que é o primeiro movimento, que é a ação. Mas tem outros 2 movimentos, que é se comportar com dinheiro, ou seja, aprender a
direcionar esse dinheiro Ali e poupar sempre. lidar com dinheiro, né? Lidar com dinheiro e poupar sempre. Sempre poupar. Poupar não é uma coisa que você faz uma vez. Muitas vezes a pessoa faz isso, né? Ah, poupei aqui o dinheiro. Gente, é igual escovar o dente. Você não adianta escovar o dente hoje e só escovar no mês que vem, que não vai ser muito bom, não. Né? Então, poupar é um hábito, é um exercício. Você coloca um valor e se compromete com aquilo. É Coloca lá. fazer dinheiro, poupar e qual o terceiro? É o conhecimento. É você investir esse dinheiro que você poupou, porque aí você consegue ter rentabilidade desse dinheiro. Você consegue fazer ele rendendo aos poucos ali, né? É um trabalho de longo prazo. Por isso que exercitar a paciência é um negócio essencial. Ter frequência, né? A gente fala consistência. Muita gente pensa, nossa, poupei um dinheiro ali. Qual que é o investimento que vai dobrar? A pessoa tem ansiedade, ela quer já pegar aquele R$ 500 que ela poupou e multiplicar, transformar em 100 mil reais. Não é assim. Então tem que ter essa consciência. Mas funciona? Funciona, Leda. Ninguém, ó, já passaram as 10 pessoas na minha mão aí nesses últimos anos. Ninguém voltou e falou assim, ó, minha vida piorou depois da educação financeira. Não teve. Não tem como. Não tem como. Só pode melhorar. Bom, e você dá o Caminho das Pedras aqui? Sim. Eu dou o Caminho das Pedras no livro, uma metodologia super simples para qualquer pessoa. Eu falo de como você muda hábitos e olha para o seu dinheiro de uma outra forma, ressignifica essas crenças, começa a olhar com mais carinho para você mesmo, sabe? Com essa visão de que é possível, não é uma ciência de foguete, e eu tenho uma metodologia que passo a passo para construir isso. E olha, só para fechar isso aqui, o prefácio é do Abílio Diniz. Por que é do Abílio esse prefácio, Leda? Esse livro, ele começou quando eu fiz o mestrado. A ideia do livro e tudo mais, quando eu comecei a ver as dores das pessoas com o dinheiro. Lá quando eu fiz o mestrado. Mas quando eu cliquei e falei, cara, eu vou escrever, e aí eu corri atrás, e aí virou esse projeto, foi quando eu fiz um curso junto com a Abílio Diniz em 2021. A gente fez uma parceria, eu trabalho na XP, agora no grupo, na Rico, né, que é uma plataforma de investimentos, faço um projeto de educação financeira lá. Fizemos uma parceria, fiz um curso eu e a Abílio, e a Geise Diniz, que é a esposa do Abílio, fala de longevidade, eles falam brilhantemente com o Plenai, que é o projeto que eles têm. O Plenai é uma plataforma de longevidade. Eu nunca tinha pensado sobre esse assunto na época, sabe? Então eu fui estudar, fui conhecer o projeto do Abílio e da Geise, e falei, caramba, é sobre longevidade, a coisa do dinheiro. Longevidade financeira, ela tem que andar junto com a longevidade física, com a longevidade, né, com a saúde mental, com tudo isso que a gente está vendo. Então isso foi um clique muito importante e eu aprendi muito com ele e me aproximei bastante ali dos valores. Eu acredito muito nisso, né? Os valores que a gente carrega. E aí a gente fez o curso, foi muito legal. E aí quando eu comecei a escrever, eu pensava, né, foi uma referência muito importante para mim. E aí o Abel foi muito gentil e fez o prefácio também do livro. Prefácio. E essa mentalidade de longevidade eu quero que as pessoas tenham, sabe, Leda? Eu quero contribuir com isso, né? Ter É uma boa visão de longo sacada prazo. essa, que a longevidade tem a ver com dinheiro também, né? A Sim, longevidade do dinheiro, a longevidade saudável, a longevidade da vida. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Gostei. Valeu, Thiago. Acho que foi muito legal. Muito obrigado. eu que agradeço. Adorei, viu? Obrigado pelo convite. Adorei, muito obrigada. Fico à disposição. Dá um abraço para a Isabel. Mando sim. Prazer Tá falar bom? com você. Olha, eu sou um grande fã. Grande fã Oh, do seu meu trabalho Deus. desde sempre. Desde sempre. Gosto muito da forma como você fala com as pessoas, se posiciona, dos assuntos que você trabalha. É realmente uma honra para mim estar aqui com você e ser entrevistado por você. Imagina, Olha honra isso. minha. Muito bom. Muito obrigada. Tá? Um abração. Um abraço. Boa Até a noite. próxima. Tchau, tchau. Tchau.
Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.